Opa, bem-vindo aqui ao canal. Esse vídeo é um pouco diferente dos outros, porque com as empresas que nós trabalhamos aqui nessa trajetória de vinda do Canadá para o Brasil, esse vídeo eu estou gravando em fevereiro de 2022. Uma pergunta que surgiu recentemente, agora no mês de janeiro, no grupo de empresários vindo para cá, que é uma pergunta assim bastante interessante, que reflete de novo essa diferença de Brasil e Canadá. São perguntas sobre inflação. Inflação eu sei que está assustando muita gente, está ressurgindo no mundo inteiro, então eu vou aproveitar e falar um pouco sobre inflação aqui. Quem acompanha o nosso canal sabe, a Lucalex é uma empresa que ajuda outras empresas pequenas, médias, a virem para o Canadá. E então por que eu me sinto com conhecimento de falar sobre inflação? Bom, quando eu vim para o Canadá 23 anos atrás, foi exatamente fazer um mestrado em economia e eu trabalhei por alguns anos no maior banco canadense como gerente de risco país para a América Latina. Então meu background lá no começo da carreira tem macroeconomia. Então deixa eu falar um pouco. A primeira coisa, isso aqui não é aconselhamento financeiro, não é análise profunda financeira e econômica, então obviamente ninguém deve se basear no que está ouvindo aqui para tomar decisão de investimento. Então isso é um disclaimer que a gente precisa deixar claro. Entrando no conteúdo do que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro, diferenças grandes do Brasil e Canadá. Aí tem também uma questão de geração. Eu já passei dos 50. Quem é da minha idade lembra de inflação no dia a dia. Quem é bem mais jovem, se você está nos seus 30 e poucos, 40 e poucos, inflação provavelmente é uma daquelas coisas que você ouviu os mais velhos conversando, mas você não lembra, você não internalizou isso. Mas no Brasil existe esse fantasma da inflação, que antes do Plano Real realmente era um problema na vida de todo mundo. Agora, deixa eu deixar claro, aqui também estão falando em inflação. Por que esse assunto surgiu nesse grupo de empresários brasileiros vindo para cá? Porque o pessoal começou a ver na mídia que o Canadá está tendo recorde de inflação também, e é verdade. O Canadá bateu 5% ao ano de inflação, medido agora no mês de dezembro. E isso é uma alta histórica de 30 anos. Fazia 30 anos que a inflação não era tão alta aqui. Posicionado isso, quais são as diferenças entre o Brasil e o Canadá? Primeiro, é questão de escala muito diferente. Então, uma boa medição de ambiente econômico e inflação é você pegar a taxa básica do Banco Central. É aquele dinheiro que o Banco Central cobra de outras instituições financeiras para emprestar. Isso reflete ambiente inflacionário e reflete também um certo grau de confiança na economia. Só para vocês terem ideia da diferença, hoje, fevereiro de 2022, a taxa Selic no Brasil, se eu não me engano, está 10 a 75%. A taxa do Banco do Canadá é 0,25% ao ano. Quer dizer, então é 0,25 versus 10,75. Então aí você começa a ver que nós temos uma diferença de escala. Mesmo quando você for falar de inflação no Brasil ou no Canadá, tem impacto, mas é outro nível, é igual medir distância. Você pode medir em milímetro ou em anos-luz. As duas são medidas de distância. Você está medindo distância, mas você está medindo em escalas totalmente diferentes. Quando que começou essa conversa que nós estamos tendo agora sobre inflação? Tanto no Brasil quanto no Canadá, no mundo inteiro. Começou, na verdade, na crise financeira de 2008, basicamente. Quando você teve aquele colapso de algumas instituições grandes nos Estados Unidos, como Lehman Brothers, 2008, os governos de países desenvolvidos, principalmente, correram para acudir as empresas. Tanto que aí no Brasil, na época, não chegou esse impacto tão grande na época. Lembra? Falavam que era uma marolinha, né? Que o tsunami lá de fora chegou no Brasil como uma marolinha. O que foi o tsunami aqui fora? Foi uma crise financeira muito forte e que alguns bancos quebraram e teve um medo geral na economia, teve uma queda de confiança. Como que os governos reagiram? Então vamos falar especificamente do Canadá. Todo governo, para tentar lidar com a economia, com a inflação, etc., ele só tem duas alavancas. Ele tem a alavanca monetária e a alavanca fiscal. O que é a monetária? É mexer na taxa de juros. O Banco Central é que define essa taxa que empresta para os bancos e essa taxa ela acaba ditando todo o resto das taxas de juros que são cobradas na economia. E isso reflete também um certo nível de confiança, porque quanto menos se confia no governo, mais as instituições, os agentes financeiros vão exigir para poder comprar título do governo. Então, se você confia muito no governo, você compra o título do governo e aceitando uma taxa de juros baixa. Se você não confia muito no governo, você exige que a taxa seja muito alta. Então, o que aconteceu em 2008, Lehman Brothers, na área monetária? Uma queda violenta das taxas de juros no mundo inteiro. Estados Unidos cortou, Europa inteira, Canadá também cortou, e foi um corte atrás do outro, e você foi encolhendo, e as taxas de juros chegaram perto de zero. Tanto que está lá até hoje, 0,25 a taxa do Canadá. Qual que é a outra alavanca que o governo tem? A alavanca fiscal. Nome complicado para muita gente não entender o que quer dizer. Basicamente, para o governo quer dizer duas coisas. Você mexe nos impostos, você mexe nas despesas do governo, nos gastos do governo. É isso. Ou você vai cortar gasto,
ou você vai subir imposto. Ou se você quer estimular a economia, você pode cortar imposto, você pode gastar mais. Enfim, é isso. De 2008 para cá, nós tivemos uma fase muito morna em termos de tudo. Quer dizer, crise econômica, medo, confiança, vamos investir, não vamos, incerteza, o que ia acontecer. Mas assim, não teve nenhuma catástrofe econômica, grandes recessões, a coisa ficou meio morna, meio quieta por muito tempo. Aí chegou o Covid. O que aconteceu com o Covid? Duas coisas aconteceram rápido. Assim, a primeira aconteceu imediatamente. O gasto dos governos começou a subir muito. Do Canadá foi para a estratosfera. Por quê? Porque foram os governos que foram para poder fechar a economia, botar todo mundo em lockdown, tudo. O povo ia viver do quê? Você teve que pagar para as pessoas ficarem em casa, essencialmente. Então, gastos de toda forma, até com gasto com vacina, gasto com programas de incentivo a empresas, para empresas não demitirem, você subsidiar aluguéis, subsidiar folha de pagamento e transferência de dinheiro direto para as pessoas impactadas, que perderam os empregos e tal. Então, assim, gasto do governo aumentou muito, e esse costuma ser um dos drivers de inflação. Quando o governo gasta muito, inflação vai se seguir. A outra coisa que aconteceu é que, como o Covid começou você tinha lá um outbreak numa determinada fábrica, fecha a fábrica. Daqui a pouco você tem casos de Covid numa transportadora, fecha a transportadora. Você começou a ter essas disrupções no supply chain global que nós estamos sentindo a repercussão até hoje e vamos sentir por um bom tempo ainda. E um dos efeitos colaterais de você ter um supply chain mais restrito é que você acabou tendo subida de preços. Quando você tem menos produtos, menos coisas chegando, o preço sobe, certo? Está mais caro a logística interna, o preço do container subiu, tudo isso. Então você teve custos na economia real que subiram e você teve governos gastando no mundo inteiro. Essas duas coisas alimentam a inflação e alimentam fortemente a inflação. Então, como eu falei, economia do Canadá especificamente, agora no mês de dezembro saiu uma medida de inflação, 5% ao ano, na faixa de 5% ao ano. É a maior inflação dos últimos 30 anos, todo mundo preocupadíssimo. Então, o que está acontecendo aqui? Para você que está pensando se vem ou não para o Canadá trazer empresa, mas aqui no Brasil tem inflação, mas lá no Canadá estão falando que tem inflação também, então será que vale a pena? Bom, então só especificamente no tópico de inflação, o que a gente está ouvindo falar no mercado aqui? Primeiro, tem muita gente falando que acha que o efeito da inflação é muito transitório. Esse choque na supply chain, etc., claro, tem um efeito transitório de preços de energia, de petróleo, gasolina, também está caro aqui. Não subiu tanto quanto no Brasil, mas também subiu bastante aqui. Enfim, diesel e tudo, né? Então, assim, esses podem ser um efeito transitório que não se traduzem em aumento de preços generalizado na economia, que é a medida de inflação. Será que é transitório? Será que não é? Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, mas meio que o consenso dos economistas canadenses é de que esse pico de inflação é muito provavelmente uma coisa transitória e ao longo de 2022 você deve começar a ver a inflação caindo de qualquer forma pelos próprios ajustes de preços no supply chain que vai tender a se normalizar aí em 2023 e adiante. Mas o governo não está parado esperando, rezando para passar a inflação e que seja transitória. Então o que o governo canadense está fazendo? Bom, primeira coisa, já começou a se falar em subida de juros. O Banco do Canadá, que é o equivalente do Banco Central do Brasil, ele se reúne uma vez por mês. A reunião de fevereiro eles não subiram a taxa, que está em 0,25%, é equivalente da Selic, mas eles já avisaram que em março vai subir e pode esperar continuar subindo durante o ano. Então está se esperando aí uma subida, vamos dizer, de 0,25 aí para 2 durante esse ano. Sei lá, eu estou chutando um número, ninguém sabe qual que é o número real, mas assim, está todo mundo no Canadá falando que vai ser uma subida significativa da taxa de juros. O que isso significa? Algumas coisas, né? Por que o governo sobe juro quando quer conter a inflação? Porque quando você sobe juro, a pessoa vai fazer, peraí, será que eu vou investir, vou consumir isso? Tá caro agora, eu preciso financiar para consumir, para fazer essa reforma na minha casa, eu preciso emprestar dinheiro e o dinheiro tá mais caro, eu preciso comprar uma coisa nova, mas ela sendo cara, o juro subindo fica mais caro, então eu vou segurar esse consumo. Então primeiro você segura o consumo. Segunda coisa é que quando você sobe o juro, você também tira mais liquidez da economia, ou seja, quem tem dinheiro investe dinheiro em ativo financeiro que agora está pagando mais, porque o juro está mais alto, certo? Essa é uma intenção é dar essa enxugada de liquidez da economia para esfriar um pouco e segurar um pouco a inflação. Então, o que significa para vocês, empresas brasileiras que estão pensando em chegar aqui?
provavelmente, num ambiente de taxa de juro mais alta na parte dos empréstimos, não afeta muito vocês, porque vocês não teriam acesso a crédito de qualquer forma, porque a empresa que está chegando no Canadá agora ainda não tem acesso a crédito, você ainda não tem histórico. E mesmo que você pegue uma taxa de juro maior, para você ter ideia, a taxa de juro histórica das empresas emprestando dinheiro no Canadá é na faixa de 6% ao ano, que ainda assim é um juro muito baixo comparado com o que vocês estão acostumados a pagar no Brasil, juro real, acima da inflação, 6% ao ano. Tá? Então, assim, é uma coisa que pode afetar, mas não afeta tanto, essa questão da política monetária. E a política fiscal? A política fiscal é a questão de você, talvez, o governo no longo prazo vai ter que aumentar algum tipo de imposto e certamente vai buscar algumas contenções de gastos, alguns cortes de gasto. O que pode impactar vocês que estão vindo para cá? Pode ter algum enxugamento aqui, algum corte aqui, alguma diminuição naqueles programas de incentivo todos que são tão generosos, que tem N programas, tem mais de 1000 programas no Canadá, mas assim, por exemplo, tem um programa que temporariamente o governo do Canadá estava colocando $3 para cada dólar que a empresa colocava para financiar a inovação. E isso agora, 28 de fevereiro, eles já anunciaram que vai cair para 1 para 1 de novo. Ou seja, você põe $1, mas o governo do Canadá ainda põe $1 a fundo perdido no teu projeto. Só que antes você pagava só 25% do projeto, agora você tem que pagar 50% do projeto, entendeu? Então esse tipo de ajustezinho a gente pode começar a ver. Então, de novo, ninguém tem bola de cristal, mas eu só queria fazer um comentário para ajudar um pouco a dissipar, primeiro, esse mito de que, meu Deus, inflação, o que vai acontecer? Pequenos ajustes, assim, a questão de que no Canadá a inflação é sempre um dígito, né, raro aqui, teve um spike lá com a crise do petróleo no fim dos anos 70, que a inflação foi um pouco lá, sei lá, para 10%, 15%, mas logo caiu, não chegou a 3.000% ao ano, né, como infelizmente teve no Brasil na época de hiperinflação. Quer dizer, então assim, tem inflação? Tem. É outro nível. Enfim, o que eu queria falar para vocês? De novo, lembrando que quem está assistindo o vídeo e quem visita aqui o nosso canal, nosso foco é sobre negócios no Canadá, nosso foco não é a macroeconomia, né? Então esse vídeo hoje foi simplesmente para jogar um pouco de luz nesse tópico de inflação, que é um tópico que agora, temporal, agora, fevereiro de 2022, tem muita gente perguntando e preocupada com isso, tá? Tem outros vídeos aqui no nosso canal sobre outros temas bem mais específicos, sobre vinda de empresa para o Canadá, tem tópicos de programa de incentivo, formas diferentes de obter um visto de trabalho e até emigrar para o Canadá, e por que o Canadá faz sentido como base de negócio em outros países, e por causa dos acordos comerciais todos que o Canadá tem, programa de incentivo, lugar ótimo para viver, enfim, tudo isso. Obrigado, então. É um tema um pouco árido, né? Falar de inflação, mas senti que era hora de fazer um vídeo sobre isso, porque a gente sentiu que tem uma preocupação. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil a inflação está bastante complicada e no Canadá também está aumentando, mas não é nem de perto o mesmo tipo de impacto. Clique nos nossos links para, se quiser falar com a gente, assine o nosso canal, que a gente sempre está trazendo conteúdo novo aqui. Obrigado, um abraço.